Muito bem, o assunto dessa última semana tem sido o tarifaço do Trump. Desde o Liberation Day do dia 2, aí tá todo mundo desesperado, alvoroçado. O que vai acontecer? Guerra comercial, recessão, o que vai acontecer com o mundo graças a esse tarifaço, tá? E basicamente nós temos que dizer que a política do Trump, ela leva para um dos dois caminhos. Ou ele vai ser considerado um gênio, porque ele está vendo algo que só ele e a equipe econômica dele enxergam, ou ele vai ser considerado um louco. Aliás, hoje eu diria que o mundo quase inteiro está enxergando ele dessa forma. A imensa maioria acredita que realmente o que ele está fazendo é uma baita de uma loucura, um baita de um tiro no pé, e que talvez até ele esteja entregando o mundo de bandeja para a China. Ele se elegeu com a plataforma de que vamos fazer a América grande novamente. Mas parece que no seu plano de governo, na sua execução, o que ele está fazendo é tornar a China grande novamente, né? Fazer a China ultrapassar os Estados Unidos, porque no vídeo de hoje a gente vai explicar o porquê que eu acredito nisso, tá? Então vamos lá, sem enrolações, tá? Desde que foi anunciado esse tarifaço, o que a gente tem percebido, tá? Por enquanto, o restante do mundo não está usando tarifas retaliatórias. O único país que realmente ali está retaliando essas tarifas dos Estados Unidos é a própria China. Os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 34% para os produtos chineses e os chineses foram lá e retaliaram também, 34% de tarifas para os produtos americanos, ainda restringiram ainda a exportação das terras raras para os Estados Unidos, terras raras que a gente sabe que são utilizadas exatamente para a produção de toda essa parafernália eletrônica que existe hoje, né? Semicondutores, celulares, um monte de coisas aí dependem dos materiais, dos minerais dessas terras raras. Então isso daí já vai gerar um impacto muito grande nos Estados Unidos. Para além disso, o Trump hoje, tá, ele disse que se a China não tirar essa tarifa retaliatória, ele vai colocar uma outra tarifa adicional de 50% em cima da China. Ou seja, a gente está caminhando para um cenário onde o comércio entre esses dois países ele praticamente vai ficar inviável. Se a cada momento um país ficar retaliando ali as tarifas do outro e não começarem realmente a ceder, a gente vai chegar num nível onde Estados Unidos e China não vão ter relações comerciais. E aí entra o ponto do meu vídeo, tá? Porque a partir do momento em que a China não conseguir mais ter relações comerciais com os Estados Unidos, o que ela vai fazer? Ela vai parar de produzir? Vai parar de exportar? Obviamente que não. E aí a gente entra num outro cenário onde não é apenas a China que foi tarifada. A gente tem praticamente o mundo inteiro aí que recebeu tarifas dos Estados Unidos, em maiores ou menores graus, mas a imensa maioria dos países foi tarifada. Então, esse é um trunfo que a China ela pode se beneficiar. Opa, que tal se a gente começar a fazer alguns acordos aqui comerciais, tirando os Estados Unidos da jogada? Inclusive, nos últimos dias saiu uma reportagem dizendo que tanto o Japão quanto a Coreia do Sul estão negociando com a China um tratado de livre comércio. Imagina só, isso há 2 meses atrás, talvez há um mês atrás, era impensável. Japão e Coreia do Sul, eles eram super aliados dos Estados Unidos. Eles enxergavam a China como uma baita de uma ameaça. Os Estados Unidos ali eram os grandes protetores desses países em relação ao tigre chinês. E agora não. O mundo ele mudou tão radicalmente nas últimas semanas que hoje o Japão e a Coreia já estão ali negociando um acordo de livre comércio, de se tornar aliados comerciais da China, que até algumas semanas atrás era o grande inimigo desses dois países. E provavelmente isso não vai acontecer só com o Japão e Coreia do Sul. Provavelmente vários outros países que antes eram extremamente dependentes ali dos Estados Unidos, provavelmente vão começar a buscar outros tipos de mercados, outros mercados mais vantajosos. E obviamente, né, se a maior potência do mundo está ali com o mercado praticamente fechado ou impondo um monte de tarifas, para onde provavelmente a maior parte da economia mundial vai gravitacionar? Para a segunda maior economia, que é a economia chinesa. Inclusive tem também algumas reportagens dizendo que já existe ali dentro da União Europeia o desejo de intensificar também o comércio com a China. Então eu acredito que isso daqui foi um baita tiro no pé dos Estados Unidos.
Se eles mantiverem essa postura isolacionista, eles literalmente vão ficar isolados no mundo. O mundo inteiro vai começar a deixar mais de lado os Estados Unidos e vão começar a negociar com a China. Tarifas muito mais vantajosas, um comércio ali muito mais vantajoso com um país ali que pode absorver importações e que pode promover exportações ali, tanto quanto os Estados Unidos, ou com uma diferença ali muito pequena, porque não se iluda, tá? A China hoje ela não está assim tão abaixo dos Estados Unidos, não. Na verdade, ela já estava aqui em condições de a médio e longo prazo crescer e passar os Estados Unidos. Era algo que muitas projeções já colocavam aí para algo talvez daqui a 30, 40, 50 anos, mas com essa política de tarifaço pode ser que a gente diminua isso, pode ser que isso chegue aí, sei lá, 10 anos, 20 anos. Isso aqui é uma especulação minha, mas se o governo Trump realmente não estiver sendo completamente genial e realmente não estiver fazendo coisas ou enxergando coisas que a maioria das pessoas não estão enxergando, se realmente o que a gente estiver vendo realmente é a realidade, se não estivermos vendo uma ilusão de ótica, ao meu ver, isso daqui só vai fazer os Estados Unidos entrarem numa recessão tremenda, numa recessão gigantesca, talvez até no primeiro momento arraste o resto do mundo, né? A gente de fato tenha uma recessão global, mas que depois a gente tenha um novo rearranjo global, onde a China se aproveite dessa situação para absorver toda essa demanda de importações, de exportações dos outros países ali que antes importavam para os Estados Unidos, agora a China começar a importar mais para aquecer o seu próprio mercado interno. Porque não se iluda, a China tem 1,5 bilhão de chineses. Tem um mercado interno imenso ali para ser explorado. E pelo que eu vejo, aí o Xi Jinping quer realmente explorar isso. Ele quer fazer realmente com que a sua economia interna ela se aqueça exatamente para poder puxar essas importações, para poder fazer com que os outros países fiquem dependentes ali de importar produtos para a China. E ao mesmo tempo, em contrapartida, que esses países também acabem absorvendo mais das exportações chinesas, que eles comecem a absorver talvez aquilo que os Estados Unidos a partir de agora não vão absorver, principalmente se essa guerra comercial, se ela continuar, se ela se aprofundar e realmente ali o comércio entre esses dois países ficar completamente inviabilizado. A China não vai parar de exportar somente porque os Estados Unidos não estão absorvendo. Eles vão buscar outras praças. E aí abre-se caminho para outras negociações, talvez até de livre mercado ou de negociações de tarifas mais flexíveis, aonde realmente a gente vai ter blocos e blocos inteiros aí de países migrando dos Estados Unidos para comercialmente ir para a China. E aí, isso daqui para mim vai ser o completo e absoluto desastre para os Estados Unidos, para o cenário geopolítico, para o cenário econômico, para o cenário em qualquer nível aqui que você enxergue, a mudança de poder, ela vai realmente passar por uma troca de bastão drástica aqui. Uma troca de bastão que antes parecia ser lenta, gradual e demorada, ela pode acontecer de uma maneira muito rápida se realmente a coisa como ela está hoje, ela continuar acontecendo. Se os efeitos desse tarifaço eles forem levados a ferro e fogo da forma como parecem que serão feitos, ou pelo menos da forma como parece que Trump está querendo levar. Se realmente ele continuar insistindo em dobrar a aposta, em querer brigar com o mundo inteiro, ele vai empurrar cada vez mais o mundo para a China. Fez sentido para você essa análise que eu trouxe aqui no vídeo de hoje? Se fez, deixa um comentário. Inclusive, me diz aqui a tua opinião. O que você acha a respeito disso? Você concorda com a minha visão? Você está enxergando algo aqui que eu não estou vendo? Talvez você consiga enxergar o que o Trump está vendo, o que a equipe econômica dele está vendo, o que a equipe política dele está vendo. Me diz aqui se você enxerga um outro cenário aqui completamente diferente desse que eu estou enxergando, porque sinceramente eu só consigo enxergar, só consigo desenhar esse cenário nesse momento, pelo menos com as coisas continuando da forma como estão indo. Obviamente, se as condições mudarem, se o Trump ceder, se de repente tiverem novas negociações, de repente, sei lá, acontecer alguma coisa fora do padrão aí que mude esse cenário, obviamente os resultados podem ser diferentes. Agora, dada a leitura até esse momento aqui, eu só enxergo até esse momento esse cenário. Mas me diz se você concorda, se você discorda, qual é a tua visão. Se você acha que essa análise também pode ajudar outras pessoas a entenderem essa loucura que está acontecendo no mundo, clica no botão de compartilhar e manda esse vídeo aí para as pessoas próximas de você e vamos espalhar esse conhecimento.
Qualquer novidade você já sabe, sempre vão ter vídeos novos aqui no canal. Inclusive recomendo também que você, se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva e ative o sino de notificações, porque diariamente tem vídeos novos com conteúdos interessantes, atuais e contextualizando tudo o que vem acontecendo no mundo atualmente, ok? Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.